Bom dia, eu me chamo Ana Bárbara Xavier da Silva, eu sou aluna de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco e vou falar sobre o impacto do leishmaniavírus de RNA na leishmaniose mucocutânea. A leishmaniose mucocutânea é uma das formas clínicas da leishmaniose tegumentar. Ela é caracterizada pela presença de lesões destrutivas na mucosa da boca e do nariz, que podem causar metástases. Essa leishmaniose ela é transmitida pela picada de flebotomínios infectados por espécies de leishmania. E no caso da leishmaniose mucocutânea, as espécies principais são a L. brasiliensis, Leishmania brasiliensis, Leishmania guianensis e Leishmania panamensis. Quanto ao leishmaniavírus de RNA, ele é um vírus de RNA de fita dupla da família Toteviridae e possui dois subtipos, o LVR1 e o LVR2, e foi primeiramente achado na espécie de Leishmania guianensis. Mas qual é a relação desse leishmaniavírus com a leishmaniose mucocutânea? Esse vírus ele foi isolado e inoculado em um hamster, e esse hamster, após um período de infecção, apresentou o desenvolvimento de injúrias na mucosa, o que levantou a hipótese de que se na leishmaniose mucocutânea eu tenho aparecimento de injúrias na mucosa, a associação entre as espécies causadoras da leishmaniose mucocutânea e o leishmaniavírus não poderia, então, causar um aumento da patogenicidade. E foi por isso, então, que eu trouxe esse resumo com o objetivo de analisar o impacto dessa infecção das espécies de leishmania pelo leishmaniavírus de RNA na leishmaniose mucocutânea. Os artigos eles foram retirados e pesquisados no PubMed, no Cielo e também na Nature, com os descritores Leishmania virus e Leishmaniasis. Quanto aos resultados, no estudo de Renan de Carvalho e colaboradores, ele utilizou camundongos, e esses camundongos foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo era um grupo que foi infectado com Leishmania guianensis e era positivo para o leishmaniavírus, e o outro grupo eram camundongos que foram infectados por Leishmania guianensis, mas não possuíam o leishmaniavírus. Então, 4 semanas após a infecção, eles analisaram quanto ao desenvolvimento de lesões na orelha desses camundongos e percebeu que o grupo que era positivo para o vírus teve maior desenvolvimento de lesões na orelha quando comparado ao grupo que era negativo para o vírus. Quanto à quantidade quanto à carga parasitária na orelha, também foi possível detectar que o grupo que possuía o leishmaniavírus possuía um aumento na carga parasitária quando comparado ao grupo que não possuía o vírus. Ainda nesse artigo, o autor traz um estudo com 49 pessoas de Rondônia, no Brasil, onde esses pacientes possuíam ou a leishmaniose mucocutânea, que está sendo abordada nesse resumo, ou a leishmaniose cutânea, que é uma forma clínica da leishmaniose que é caracterizada por lesões ulcerativas na pele. Quando comparadas essas duas formas clínicas para a presença do leishmaniavírus, foi possível perceber que os casos de leishmaniose mucocutânea apresentavam mais positividade para o leishmaniavírus do que os casos de leishmaniose cutânea, uma vez que a leishmaniose mucocutânea apresentava 67% de positividade para o leishmaniavírus, enquanto que a leishmaniose cutânea apenas 32%. Enquanto a negatividade, a leishmaniose mucocutânea apresentava 33% e a leishmaniose cutânea 68%, ou seja, a leishmaniose mucocutânea apresentou uma positividade maior, enquanto que a leishmaniose cutânea uma negatividade maior. No caso do desenvolvimento de lesões, foi comparados entre os grupos que eram positivos para o vírus e os que eram negativos para o vírus. No grupo que era positivo para os vírus e desenvolveram lesões, 31% era leishmaniose mucocutânea e 69% era leishmaniose cutânea. Já no grupo que era negativo para o vírus, dos que desenvolveram lesões, 90% era leishmaniose cutânea e 10% era leishmaniose mucocutânea, o que leva a concluir que a leishmaniose mucocutânea apresentou mais desenvolvimento de lesões
quando possuía o vírus, já que tinha 31%, do que quando não tinha, já que era 10%. Já a leishmaniose cutânea apresentou mais desenvolvimento de lesões quando não possuía o vírus do que quando possuía. Além disso, tem um outro estudo de Lilian Catanhante e colaboradores, que utilizou também pacientes de Rondônia, foram 28 pacientes, e esses pacientes eles possuíam leishmaniose cutânea e leishmaniose mucocutânea, como no estudo anterior. E foi pesquisado a positividade do leishmaniavírus do tipo 1. No caso da leishmaniose mucocutânea, como aconteceu no estudo anterior, houve 71,1% de positividade para o vírus contra 28,9% de negatividade. E quando comparado à leishmaniose cutânea, que houve uma negatividade maior, que foi de 63,3%, do que uma positividade, que foi apenas de 36,7%. Ou seja, a leishmaniose mucocutânea apresentou mais positividade para o leishmaniavírus do que a leishmaniose cutânea. Por fim, a presença do leishmaniavírus de RNA em pacientes com leishmaniose mucocutânea pode contribuir para a identificação da gravidade da doença, uma vez que os pacientes que possuíam o leishmaniavírus apresentavam maior chance de desenvolver lesões do que os que eram negativos. Além disso, esse leishmaniavírus demonstrou estar mais presente na leishmaniose mucocutânea do que na leishmaniose cutânea, o que poderia ser um sinal de desenvolvimento de lesões mucocutâneas, que poderiam, consequentemente, levar a metástase. Mas, apesar disso, não é um fator determinante, uma vez que há outros fatores, inclusive imunológicos, para o desenvolvimento dessas lesões mucocutâneas, além de fatores como a espécie que está sendo responsável pela infecção da leishmaniose, o subtipo do vírus e outros fatores intrínsecos. Por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, ao curso de Biomedicina e também ao diretório acadêmico de Biomedicina por proporcionar essa semana de Biomedicina, que é muito importante para quem busca um desenvolvimento científico, principalmente no início da graduação. Também gostaria de agradecer ao meu grupo do Departamento de Imunologia da Fiocruz de Pernambuco, que apesar de não ter tido muito tempo no laboratório por causa da pandemia, foi um momento muito importante para o meu desenvolvimento científico. Inclusive, agora de forma remota também está sendo. E que são as referências